Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e como sempre, quando começamos, quero agradecer a todos que estão inscritos, todos que compartilham os vídeos, todos que deixam like se gostaram, claro, todos aqueles também que sugerem assuntos. Então isso é muito importante para o canal, estamos chegando perto de 4.000 seguidores, um número que eu confesso a vocês nunca esperei, estou bem contente com isso. E também fico contente que pelos comentários e tal, que os vídeos estão atendendo essa função, quando eu tive essa ideia, que é de levar algumas ideias para as pessoas que não têm acesso à terapia, que não têm acesso a essas ideias um pouco diferentes, né? Então, fico contente e estamos aqui motivados para continuar. Então, se você não inscreveu, se inscreva, tá? Tem o site, tá aqui embaixo, vai estar aqui a partir de agora no nosso vídeo, né? Você pode ir lá no meu site, tem o blog com textos para você ler, tem também a nossa loja, onde estão os livros que escrevemos, que não tem mais no formato físico, mas estão lá em audiobook um deles, em e-book os dois, para que também você possa, se quiser ler O Céu e o Inferno, ou os 61.824 palavras sobre o final feliz que ninguém achou, os livros que estão esgotados, né? Felizmente por um lado, infelizmente por outro, tá? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre um cara chamado Empedocles. Eu imagino que você nunca tenha ouvido falar de Empedocles. E ao conhecer um pouco das ideias desse cara, talvez você entenda por que nunca ouviu falar dele, né? Empedocles é da época de 440 a.C., né? E ele tinha umas ideias interessantes. Naquela época se procurava qual é o elemento essencial, né, da vida, se era o ar, se era a água, se era o fogo e tal, né? E Empedocles foi um cara também que teve umas ideias diferentes, que depois vieram na ciência. Ele falou que o ar, ele tinha presença, não era um vazio, e ele fez isso com um copo ou um balde que ele deixava na água, e o balde não afundava, virado para baixo, claro, né? E ele dizia que não tinha ar ali dentro, então o ar era um elemento sólido. Enfim, umas ideias bem interessantes assim. Também falava que existiam duas coisas que juntavam esses elementos e os separavam, que ele chamava de amor e ódio, né? Que o amor juntava os elementos de forma ordenada, equilibrada e perfeita, e que o ódio os desintegrava para se formarem depois em outros lugares, enfim. Mas não é isso que eu quero falar de Empedocles para você, tá? O que eu quero falar de Empedocles para você é que ele foi um dos primeiros caras a observar a vida e dizer o seguinte: tudo que acontece porque é necessário acontecer, ou seja, tudo que acontece tem uma causa e tudo acontece num contexto de causalidades. E que não existe finalidade para as coisas. É interessante que se a gente olhar o mundo bem de pertinho, deixando de lado as nossas esperanças e tal, né? De como deveria ser a vida, o mundo, enfim, Empedocles está certo. Eu sempre concordei com esse tipo de ideia. E quando descobri Empedocles, percebi que eu era um dos poucos seguidores de Empedocles atualmente, né? Até porque nunca foi muito conhecido, nunca ficou pop o Empedocles, né? Porque ele diz o seguinte, ó, tudo que está acontecendo agora está acontecendo porque tem uma causa. Então acontece necessariamente. Tudo que acontece é necessário que aconteça. E é necessário que aconteça porque tem uma causa que origina o acontecimento. Até aí, perfeito. Nada vem do nada. Esse é um princípio filosófico. Nada vem do nada. Tudo que acontece tem algo que gera aquele acontecimento. Tá? Quando nós não conhecemos a causa, não que ela não exista, mas porque nós não a conhecemos, nós chamamos isso de sobrenatural, chamamos de milagre, chamamos essas coisas, tudo porque é aquilo que a gente está acontecendo e eu não sei por que está acontecendo, tá? Spinoza veio tratar disso também depois, mas muito bem. Então Empedocles diz assim, tudo que acontece, acontece necessariamente, porque tem uma causa que gera o acontecimento. E tudo acontece no mundo de causalidade, ou seja, a vida em si, ela não tem causalidade, ela acontece porque acontece, não tem uma lógica por trás disso. Não existe uma lógica nas coisas. E isso é só olhar para a vida, até porque a lógica das coisas, o certo e o errado, o justo e o injusto e o bem e o mal, são conceitos que nós criamos na nossa cabeça para tentar lidar com um mundo que não tem isso.
Porque, evidentemente, lidar com o mundo como ele é aumenta muito a angústia da gente, né? Porque a gente fica muito vulnerável, tá sempre com medo, porque tudo pode acontecer a qualquer momento e tudo não faz muito sentido. Acontece coisa ruim com gente boa, acontece coisa boa com gente ruim, do nada acontece um acidente, uma chuva, sei lá, você está andando na calçada, o carro sobe da calçada e atropela, um mosquito nos mata, com, sei lá, dengue, o que for. Enfim, a vida não faz a menor lógica. Então, Empedócles diz assim: tudo que acontece só acontece porque tem uma causa que gera, e o lugar onde isso acontece é doido, não faz sentido. Olha que espetacular. E que não existe, portanto, uma finalidade. Porque se acontece, né? As coisas acontecem onde tudo acontece porque acontece, não porque tem uma lógica, as coisas não têm finalidade. Né? Então, Bertrand Russell, que foi um dos caras que me apresentou Empedócles, numa coleção antiga de história da filosofia que eu herdei da minha mãe, né? Lá, Bertrand Russell diz o seguinte: olha, toda vez que a gente pergunta para que alguma coisa aconteceu, nós estamos no campo da metafísica. Nós estamos no campo das religiões, das crenças, porque a gente quer dar uma finalidade para o que acontece. E quando a gente pergunta por que aconteceu e por que remete-se à causa, nós temos a ciência, nós temos a razão. Então eu vou dar um exemplo assim, bem básico para você. Você vai estar dirigindo e, enfim, se acidenta, né? Se acidenta porque do nada, ou seja, não cai do nada, tem uma causa, passa um bicho correndo, você freia, perde o controle do veículo bate. Ou seja, qual foi a causa do acidente? A causa foi o bicho atravessar, você tentar frear, perder o controle do carro e bater. Isso é razão, foi isso que aconteceu. Mas, se você quer perguntar, para que isso aconteceu comigo? Você está buscando para esse acontecimento que tem uma razão lógica e óbvia, dá para ele um sentido metafísico. Isso aconteceu porque eu preciso ver os caminhos que estou seguindo, que eu preciso... Isso vai me oportunizar fazer algo que eu estava a tempo de fazer e agora isso quer dizer que está na hora de fazer isso ou aquilo. O que é isso? Isso é você pegar um acontecimento que tem uma causa lógica e óbvia e transformar ele numa crença, numa metafísica, que é uma coisa que é muito nossa, né, pessoal? Que é a atribuição de sentido. Nós temos uma mente e a mente ela precisa que as coisas façam sentido. Tá? Se a gente não lida com a causa óbvia, a gente sempre vai procurar uma finalidade que acontece. E segundo Empedócles, as coisas não acontecem porque tem uma finalidade, elas acontecem porque tem uma causa que torna necessário que aconteça. E talvez agora você entenda porque nunca ninguém ouviu falar dele. Porque não tem como você atribuir um sentido divino dentro da lógica e do raciocínio de Empedócles. Tudo que acontece, acontece para o meu benefício. Tudo que acontece, acontece para o meu desenvolvimento. Tudo que acontece é sempre bom para mim. Isso é metafísica. Não, tudo que acontece comigo agora está acontecendo porque tem uma causa. Esteja eu consciente dela ou não, alguma coisa gerou esse acontecimento e o que está acontecendo só pode ser o que está acontecendo pela causa que teve. O que acontece com as ideias dele? Não cabe nenhum Deus nela. Então veja por que nós precisamos dar finalidade para as coisas. No final, a gente precisa dar finalidade para as coisas, para a gente reinterpretar as coisas, e até porque o porquê, a causa mesmo, talvez seja um pouco sem graça, talvez não seja muito casual, talvez não faça muito sentido. Então talvez para mim dar sentido eu preciso transformar aquilo em alguma coisa que tenha uma lógica lá na frente para acontecer. Isso tudo a gente faz para a gente se sentir melhor, se sentir que a gente tem algum controle, se sentir que a gente está amparado, enfim, seja lá o que for que a gente quer sentir. Tá? E aqui eu nunca estou dizendo se tem, não tem, existe, não existe, porque eu não sei, ninguém sabe. Né? Se a gente acredita justamente é porque não sabe. Então, eu queria que você pensasse a respeito disso. Em vez de perguntar tanto para que está acontecendo comigo, veja se você consegue encontrar o porquê está acontecendo com você.
Quando você compreende o porquê está acontecendo com você, você passa a ter uma liberdade de mudar. Porque você entende por que aconteceu. E se aconteceu alguma coisa que você está entendendo o porquê, você sabe que você mudar, isso gerará novas causas, que não essa que talvez não esteja te fazendo bem agora. Tá? Então, muito mais do que para quê, bem mais por quê. Por que isso está acontecendo comigo? Onde que eu gerei a causa do que está acontecendo comigo? E lembra, como diz Empedócles, o contexto onde a gente vive, ele não faz muito sentido. E é por isso que a gente tem essa necessidade de fazer uma ligação metafísica com o futuro, na busca de um sentido para as coisas, que, segundo ele, segundo muitos outros grandes pensadores da história da humanidade, talvez não haja muito sentido. Mas antes que você diga, poxa, Eduardo, isso me deixa angustiado, afinal de contas não tem sentido. Pode não ter sentido, mas tem possibilidades. Né? Quanto mais sem sentido são as coisas, mais possibilidades de lidar com isso você tem. Ou seja, se a vida tivesse um sentido, todos nós estaríamos presos a esse sentido. Mas se a vida não tem nenhum, e parece que Empedócles e outros pensadores estão certos, eu posso ter um sentido para a minha vida completamente diferente do teu, como já falei num vídeo bem antigo, né? E esses sentidos são completamente opostos, nós podemos os dois estarmos bem na vida. Porque só uma vida que não tenha muito sentido pode abraçar bilhões de sentidos diferentes para tudo. Mais do que nos angustiar, as ideias de Empedócles são libertadoras e nos abrem uma série de caminhos e possibilidades para tudo. Valeu? Comente o que você achou, dê a sua opinião, enfim, né? Que eu respondo todos os comentários. Se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém a pensar diferente, a entender melhor as coisas e, né, procurar causas realmente verdadeiras para aquilo que lhe acontece, fazer mudanças, encaminhe esse vídeo. Tá bom, pessoal? Nos vemos no próximo. Obrigado pela parceria e até lá.